Bom, pessoal, agora que nós vimos o balanço patrimonial, as principais contas, né, o conteúdo mínimo, a forma de apresentação, como que isso deve ser colocado, a distinção entre circulante e não circulante, vamos passar para a segunda demonstração, bem conhecida, muito importante, que é a DR, a demonstração do resultado do exercício. O que ela vai apresentar? Qual que é o objetivo dela? Primeiro, ela vai te mostrar as receitas e despesas que aconteceram dentro daquele exercício e no final a evidenciação ou de lucro, se houver mais receitas do que despesas, ou prejuízo em caso contrário. Então, o grande objetivo da DR é fornecer o resultado líquido, que pode ser lucro ou prejuízo. E esse resultado vai ser decomposto entre seus elementos constitutivos, receitas e despesas. E a DR, assim como o nosso balanço, também tem um conteúdo mínimo que deve aparecer, que deve ser apresentado. E quais são as principais contas ou as contas que não devem deixar de aparecer em qualquer DR? Então, primeiro, a receita. Essa receita é a receita de vendas, é a receita de serviços, é aquilo que representa a atividade principal operacional da empresa, é aquilo pelo qual a empresa foi constituída, é o seu coração, é dali que tem que surgir a principal geração de lucro, é dela, é dessa receita. Pode ser receita de produção e venda, ou receita só de venda, ou receita de serviços, não importa. É dali que tem que nascer a principal geração do nosso lucro líquido lá embaixo. Na sequência, e reduzindo o valor dessa receita, os custos. E o custo, o que vem a ser esse nome, né? O que representa? São todos os gastos associados à geração de receita. Então, a gente tem custo de vendas, custo dos produtos, custo dos serviços, tanto faz. São gastos, custo é despesa, mas o custo é uma despesa especial, porque não é qualquer despesa, é aquela despesa que é diretamente vinculada à receita. Ou seja, para eu ter aquela minha receita de vendas, é imprescindível, indispensável que tenha o custo do produto, o custo da mercadoria. Para que eu preste o serviço, eu vou ter custos. Então, se não houver aquele custo, eu não vou conseguir prestar o serviço. Então, essa é a lógica, é a reciprocidade entre a receita e aquele gasto específico que a gente chama de custos. Um menos o outro, o famoso lucro bruto, não é? Que é o resultado bruto da receita, da prestação de serviço, da venda, da produção e o seu respectivo custo. Daí, logo após, vem um balaio de contas, né? Que são as famosas despesas com vendas, despesas gerais, despesas administrativas e aquele grupão que nós chamamos de outras receitas ou outras despesas. Então, o que representa isso daí? São demais gastos que vão acontecer para que a empresa possa existir, para que a empresa possa funcionar adequadamente, convenientemente. Mas lembrando que essas despesas, elas não são diretamente vinculadas à produção de receita. Ela vai contribuir para a existência da empresa, para a geração de outras atividades, mas não para a principal. Vamos dar um exemplo, que é a famosa indústria, né? Eu sou fã de indústria. Então, você tem, qual que é a receita da indústria? É a venda dos seus produtos fabricados. E qual que é o custo? É tudo aquilo que está associado à produção daqueles bens. Então, vamos falar de uma coisa bem simples, chamada de salários. Salário do pessoal da fábrica é custo. Mas salário de contador de fábrica é custo? Mas claro que não. Porque com contador, sem contador, o produto vai ser feito. Então, a gente não é parte principal do processo. Salário de engenheiro, de chão de fábrica é custo. Salário de contador é despesa. Mas vamos virar agora o CD. Uma empresa de auditoria. Salário de contador, salário de auditor,
numa empresa de auditoria é custo. E se tiver lá um engenheiro prestando serviço, aquele caboclo lá é uma despesa. Mas contador é custo. Por quê? Porque sem auditor, sem contador, não tem serviço de auditoria numa empresa de auditoria. Muito bem. Outras receitas e outras despesas operacionais, o que é que vai entrar nesse grupo daí? Suponha que a gente, lembra lá do meu imobilizado que eu queria vender? Então, peguei, desmobilizei, joguei lá para ativo disponível para venda e vendi, né? Quando eu vendi com ganho. O valor dele era de R$300, eu vendi por 500, tive um ganho. Esse ganho é considerado outras receitas. Vendi com perda. Essa perda é considerada outras despesas, né? Então, as outras receitas e as outras despesas são outros ganhos, outras perdas, que não as de venda e que vão acontecer no transcurso aí das operações. Tem uma linha que vem logo depois que fala o seguinte: parcela dos resultados das empresas investidas e que vão ser reconhecidos por meio da equivalência patrimonial. Vamos voltar à fita. Lembra lá atrás, quando eu falei dos investimentos permanentes, que você tem uma empresa, que você compra ações daquela empresa de caráter permanente com o intuito de participar da gestão e etc e tal? Muito bem. Esse tipo de empresa, quando ela obtém lucro, parte do lucro dela vem para mim. Se eu comprei 50% das ações dela, quando ela tiver lucro, 50% do lucro dela vem para mim, e prejuízo também. Se eu comprei 80% das ações e ela tiver lucro, 80% do lucro dela é meu, e prejuízo também. Essa parcela do ganho ou da perda, do lucro ou do prejuízo, dessas empresas em quem eu tenho participação permanente, se chama ganho ou perda por equivalência patrimonial. Muito bem. Fechado esse grande bloco, eu vou ter um resultado, que é o resultado antes das receitas e despesas financeiras. Lembrando, pessoal, que essa marcação ela é obrigatória. As empresas precisam apresentar as suas contas de resultado seguindo essa marcação, tá? Como eu falei, a contabilidade ela não tem tanta mobilidade assim. A gente tem mobilidade, mas restrita. Então, essa marcação do pronunciamento 26 tem que ser observada. Então, após a equivalência patrimonial, o ganho ou a perda, vai entrar uma linha na DR, onde vai ter um resumo das operações antes do resultado financeiro. E aí entra a receita ou a despesa meramente financeira. Qual é o objetivo? Veja, eu quero saber, primeiramente, né, em grandes blocos, qual é o meu resultado bruto? Receita menos o custo. Então, eu vou ter essa marcação, resultado bruto ou lucro bruto. Vou ter uma segunda marcação, que é, partindo do lucro bruto, resultados outros, ganhos e perdas, receitas e despesas e a equivalência. E quanto é que eu vou ter antes do ganho ou perda financeira? Feito isso, eu vou querer saber apenas, então somente, quanto é que a empresa tem de receita ou de despesa relativo à atividade financeira. Em outras palavras, se uma empresa tomou um empréstimo, vai ter que pagar juros, né? Qual é o custo desse empréstimo? Será que é muito alto? Será que é alto ao ponto de anular o resultado que veio antes dele? Ou por outro lado, a empresa tem muito capital de giro, foi lá e aplicou aquilo no mercado financeiro, está tendo muita receita. Será que essa receita do mercado financeiro consegue ser maior do que as receitas normais, operacionais? Então é isso que a contabilidade quer marcar, quer mostrar. Lembrando que isso não vale para banco. Como a gente falou, banco ficou lá atrás, porque banco é uma contabilidade completamente diferente dessa, né? Então deixa banco de lado e vamos focar em comércio, indústria e serviço, tá? Então, esse bloco do ganho ou a perda no mercado financeiro tem que aparecer e tem que vir separadinho. Finalmente, vai ter o LAIR, lucro antes
do imposto de renda e da contribuição social. Entra a despesa com o imposto de renda e a contribuição social, finalmente, se assim for, ou o lucro líquido, ou, por outro lado, o prejuízo líquido do período. Vamos agora para alguns pontos, alguns detalhes que vale a pena a gente comentar. Primeiro detalhe, em relação à receita de vendas, de produtos, de mercadorias ou serviços. Pessoal, essa receita ela tem que ser líquida, ou seja, livre dos impostos, abatimentos e contribuições e devoluções. Por que isso? Eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem por que a receita é líquida. Quando a gente consegue um emprego, né? Você conseguiu um emprego, um estágio, enfim. Aí você pergunta ao seu empregador, quanto é que eu vou receber? Aí o empregador fala, 50 mil reais pelo estágio, né? Um estágio bom. Aí vai dizer, eu ganho 50 mil reais por mês no seu estágio, veja só, estágio bem arretado. Aí vai 50 mil reais, bruto ou líquido? Porque o que é que você quer saber? Que no final das contas, quanto é de recursos que você vai ter para si. Então, não te interessa saber o teu salário bruto. Te interessa saber o teu salário líquido. A mesma coisa em relação à receita da empresa. Um investidor, ele não quer saber quanto é que é a receita bruta da Vale do Rio Doce. Ele quer saber quanto é que é a líquida, porque ele não vai ter acesso à receita bruta. Jamais. A receita bruta não é base de mensuração, porque vai ter os impostos. Então, no final beleza, mas e o líquido? Então, quanto que é de receita líquida? Então, toda receita, em qualquer DR, deve ser apresentada líquida. Dos impostos, que é o fator principal, dos abatimentos, que são descontos que são concedidos, ou das devoluções. Outro detalhe, deve ser ajustada a valor presente. O ajuste a valor presente, a gente vai ter um assunto, um tópico específico sobre ele. Mas é o seguinte, eu vendi a prazo, né? Todo mundo sabe que na maioria dos casos, o valor da venda à vista e o valor da venda a prazo é diferente, porque você vai ter aí a taxa de juros que vai incidir na venda. Então, o que acontece? Vendi, mas vou receber em 10 meses. Então, quanto que é o valor da minha venda a prazo? 1.200. Tá, mas se tu fosse vender à vista, ia ser 1.200? Não, ia ser 1.000, porque não tem a diferença dos juros. Então, a receita deve ser evidenciada, ajustada a valor presente. Mesmo que eu venda a prazo, o valor que eu vou receber no final não é o que deve ser evidenciado hoje. Hoje, eu tenho que pegar aquele valor futuro e descontar o valor presente. E uma nota explicativa mostrando tudo isso, tá? Então, dando sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre o detalhamento que tem que haver em relação aos custos. Nós vimos que em relação às receitas, elas devem ser líquidas, né? Deve ser ajustada a valor presente, e isso tudo tem que estar em nota explicativa, que a gente também vai falar das notas explicativas daqui a pouquinho. Em relação aos custos, esses custos também têm que ser ajustados a valor presente. Mas olha, o AVP, que é o ajuste a valor presente, a gente vai falar dele com calma. Eu só estou adiantando que tanto o valor da venda tem que ser ajustado a valor presente, ou seja, a gente tem que tirar os juros, porque na verdade a grande questão aqui é tirar os juros. Se eu vendo a prazo, dentro da venda tem juros. Então eu tenho que ajustar a valor presente e tirar os juros. Se eu compro a prazo, no meu estoque tem o quê? Tem juros. Então eu tenho que tirar os juros e deixar o estoque líquido dos juros. Então tanto a receita do lado da venda como os custos do lado da compra tem que ser isento sem os juros. Aí eu tenho que ajustar a valor presente, tanto um como o outro. Um outro detalhe
que também precisa ser colocado é que alguns itens, outros itens de receitas ou despesas, quando eles forem materiais, ou seja, vultuosos, relevantes, eles devem ser explicados e divulgados separadamente em quadros e em notas explicativas. Então eu posso até deixar junto lá na DR, mas eu vou precisar abrir nas notas explicativas, em quadros, ou até mesmo abrir uma linha separada na DR para falar sobre ela. Exemplo. Um exemplo clássico, é a irrecuperabilidade, a não recuperabilidade de determinados elementos do ativo, seja do estoque, seja do imobilizado, enfim. Esse item, irrecuperabilidade de ativos, a gente vai tratar dele lá atrás, tá? Quando a gente estiver já no final do curso, que é o teste de imparidade de ativos. No entanto, antecipando isso, se houver essa perda por irrecuperabilidade, se houver essa perda por imparidade, esse valor, essa perda, precisa ser evidenciada em notas explicativas, em quadros detalhados. Outros exemplos, vamos lá. Baixar um imobilizado. Lembra lá da minha máquina, do meu equipamento que eu vendi? Se eu vendi, ou eu obtive ganho ou uma perda. Esse ganho ou essa perda tem que ser evidenciada separadamente em quadro, nas notas explicativas. Baixa de investimentos, daqueles investimentos permanentes que eu tinha adquirido lá atrás, de caráter permanente, decidi vender, não quero mais tê-los, então eu vou ter que baixá-los. Vai para um quadro analítico, enfim. Determinados movimentos de receitas e despesas precisam ser evidenciados de forma separada, em quadros, por exemplo. E também será evidenciado em quadro, isso daí é tranquilo, são aquelas famosas receitas e despesas financeiras. Aí, meu amigo, não tem o que fazer. Tem que ter um quadrozinho só para detalhar os ganhos no mercado financeiro e as perdas do mercado financeiro também, ou de capitais, se for o caso. Então, basicamente é isso daí, ajustar valor presente, receitas e custos, discriminar de forma separada itens relevantes de receitas e despesas, que vai ter que ter, e a parte dos elementos financeiros, que também tem que vir em um quadro à parte. E a gente não pode se esquecer do imposto de renda. Por que isso? Algumas empresas são tributadas pelo que nós chamamos do lucro real. O que vem a ser esse regime de tributação? Você pega o lucro líquido da empresa, que é o lucro contábil, que é aquele lucro que vem com as receitas e despesas, e você vai ajustá-lo para o lucro fiscal. Por quê? Porque nem tudo que é receita, o fisco diz ok. Nem tudo que é despesa, o fisco aceita como despesa. Então, tem receita que a contabilidade aceita e o fisco diz que não aceita como receita. Tem despesa que a contabilidade diz que é despesa e o fisco diz, não aceito como dedutora do meu imposto de renda. Então, a gente tem que conciliar, pessoal, o lucro contábil com o lucro fiscal. Esse ajuste é feito também em um quadro à parte, bem detalhadinho, onde a gente vai colocar isso nas notas explicativas. Bom, vimos o balanço, suas características, suas contas, sua forma de apresentação, a DR, características, o encontro de receitas e despesas, conteúdo mínimo, aquela classificação lá, aquela marcação que eu falei, do lucro bruto, daquele blocão lá das receitas e despesas, do lucro antes do resultado financeiro, o blocão do financeiro e aí o resultado líquido, e aquelas características mais especiais. Vamos agora para a terceira demonstração. DRA. Demonstração, resultado abrangente. Então, vamos para ela. Antes de falarmos especificamente sobre a DRA, a gente tem que entender o seguinte. O que vem a ser um resultado abrangente? Pessoal, resultado são receitas e despesas. A gente sabe que o conceito de contas de resultado ou são contas de receita ou contas de despesa. Só que, de uma forma geral, receita e despesa vai para onde? Para a demonstração do resultado, é para lá que ela vai estar. Então, qual que é a lógica do RA, do resultado abrangente? São aquelas receitas
ou despesas. Ou seja, quando nós geramos uma receita, o que aconteceu ali? Meu ativo aumentou de valor ou meu passivo reduziu, porque o conceito de receita é esse. São os benefícios gerados, os benefícios econômicos que vão ser gerados a partir do aumento do ativo ou redução do passivo. Então, se meu ativo aumentou de valor, receita. Se meu passivo reduziu, receita também. E aí surge a minha receita. E essa minha receita vai modificar o meu PL, claro, porque vai estar lá no meu lucro, vai compor meu lucro e vai modificar o PL. Então, o que vem a ser o RA? É uma receita, veja só, é uma receita, então representa aí a modificação ou do meu ativo ou do meu passivo, ou o aumento do ativo ou a redução do passivo. É uma receita que não está na demonstração de resultado ainda, mas ela estará. E por que ela não está neste momento? Então é o que a gente vai explicar. Mas o ponto principal é, o resultado abrangente são receitas e despesas, ou seja, são mutações que aconteceram no PL por conta de aumento de valor do ativo, passivo e assim sucessivamente, né? O aumento do ativo, redução do passivo. E para a despesa, redução do passivo e aumento do ativo, redução do ativo e aumento do passivo, que ainda não foram para o resultado, que ainda não se tornaram receitas efetivas, mas irão para lá. Enquanto elas não vão para o resultado, elas vão ficar guardadinhas no PL. Vamos explicar melhor isso daí. Vamos dar então um exemplo. Lembra que a gente falou lá atrás no meu ativo dos investimentos em bolsa? Então o que acontece? Eu tenho ações. Comprei ações da Natura, comprei ações da Gerdau. Eu posso comprar essas ações de duas formas, né? Comprar e vendê-las, né, para ganhar dinheiro em bolsa, e comprar para investir de caráter permanente, que são os investimentos permanentes. Deixe o investimento permanente de lado. Pense em comprar e vender essas ações em bolsa. Então, comprei. Essas ações que eu comprei em bolsa para vendê-las e ganhar dinheiro, eu posso ter dois momentos. Pode estar no curto prazo ou no longo prazo. Então, eu comprei para vender rapidinho, curto prazo. Comprei, vou vender daqui a pouco, mas não no próximo ano, longo prazo. Ok? Muito bem. Esse meu ativo, minhas ações, meu investimento, minhas aplicações, elas não estão listadas em bolsa, não é Natura, não é Gerdau, não é Petrobras. Então, elas vão oscilar a partir da cotação da Bolsa de Valores, não é? Então, se elas estão no circulante, a partir do momento que elas sobem a cotação na Bolsa, eu vou ter uma receita. Se elas baixam a cotação na Bolsa, uma despesa. Receita e despesa do exercício, do resultado do exercício. Vai direto lá para a DR. Essas mesmas ações, se eu comprei para vender no longo prazo, elas também vão sofrer variação de valor, ou para mais ou para menos, a depender da Bolsa de Valores. Muito bem. Essa variação para mais ou para menos dessas ações de longo prazo, elas não vão para o resultado do exercício. Por quê? Porque essas ações eu não vou vendê-las agora. Eu vou vendê-las lá na frente, daqui a 1 ano, 2 anos. Então, não é correto que eu coloque no meu resultado do exercício uma receita ou uma despesa que só vai ser efetivamente receita ou despesa quando eu vender, daqui a 2, 3 anos. Então, o que acontece? Eu avalio corretamente o papel, então minha ação é um ativo. Eu vou debitar essa ação se o valor subir. E o crédito não é receita. O crédito é uma conta dentro do PL chamada de resultados abrangentes. Então, eu vou creditar meu PL. Aumento meu ativo, aumento meu PL e fica lá. A ação caiu, eu inverto.
Debito meu PL, credito meu ativo. E fica lá. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Decidi vender o que estava no meu PL, agora sim é que vai ser receita. Porque eu vou vender a minha ação. Então essa é a grande característica do resultado abrangente. Eu tenho um aumento do ativo ou redução, eu tenho um aumento do passivo ou redução, só que a realização efetiva dessa modificação de valor não vai ser agora, nem no próximo ano, vai ser lá na frente. Então não é correto que eu reconheça uma receita e uma despesa deles agora. Aí eu jogo no PL, fica lá guardadinho, acuso o aumento ou a redução do ativo ou passivo, bonitinho, fica lá. Quando eu for pagar o passivo ou vender o ativo, agora sim eu pego aquele meu PL e ofereço para resultado. E agora que vai ter ou a receita ou a despesa. Então o que vem a ser o resultado abrangente? Finalmente, representam os futuros, ganhos e perdas. Os futuros, as futuras receitas ou despesas, que ainda não são, mas serão daqui à frente. E mais, hoje o valor delas é esse aqui. Lá na frente, daqui a 2 anos, pode ser completamente diferente. Aliás, pode ser que nem seja receita, seja despesa ou vice-versa. Ele se modifique, vai depender do mercado. E só para deixar claro, pessoal, para a gente não ficar achando quais são as contas, em 90% dos casos, as operações do resultado abrangente estão todas relacionadas com movimentações no mercado financeiro. Seja através de dívidas, seja através de direitos, tanto faz. Mas em 90% dos casos, as movimentações do RA, do resultado abrangente, são relacionadas ao mercado financeiro, em operações de bem longo prazo. Então, a gente vai pegar as operações do mercado financeiro de longo prazo, vai avaliar o valor de mercado, porque vai oscilar, porque está na bolsa, mas a contrapartida, um débito no PL ou um crédito no PL. Quando aquela operação for efetiva, tira do PL, joga como receita ou despesa.